A paz do Senhor Jesus a todos que fazem parte do grupo EBD Sertãozinho. Quero aqui primeiramente agradecer a Deus por essa rica oportunidade, agradecer por mais uma primavera que o Senhor tem dado a mim e pela confiança dos irmãos que fazem a EBD para trazer hoje para nós uma reflexão diária, o nosso devocional. Ele se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, versículo de número 13, onde diz: os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Bem, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi um homem muito zeloso pela palavra de Deus, muito cauteloso, um homem sábio e com uma visão espiritual muito bem aguçada. E ele viu que ali em Corinto, aquele povo estava vivendo algo totalmente diferente daquilo que ele ensinou. E como um pastor ama muito suas ovelhas, ele não poderia deixar suas ovelhas entregues na mão de lobos, desgarradas, se perdendo das demais. Então Paulo escreveu uma carta pedindo que os habitantes daquele lugar abrissem seus olhos para algo que eles estavam como se tivessem com escama nos olhos, pois não percebiam o pecado que estavam cometendo contra Deus. Que pecado é esse, irmão Jean Anderson? Os pecados de imoralidade sexual. Paulo, ele teve um zelo, uma preocupação muito grande sobre esse assunto. Porque o povo de Corinto, naquela época, achavam que, assim como é natural comer e beber, eles achavam que o corpo era do mesmo jeito. Se os alimentos foram feitos para a nossa barriga, para o nosso estômago, o estômago também foi feito para isso. Então, o corpo não era diferente. Essa era a visão deles. Eles conheciam a palavra de Deus, acreditavam que Jesus morreu para salvar a todos, mas achavam que, da mesma forma que é natural os alimentos irem para a barriga e a barriga foi feita para receber os alimentos, o corpo também foi feito para praticar todo tipo de atividade sexual, tudo aquilo quanto eles sentirem vontade e desejo de fazer. O importante era sentir prazer, para ele estava ótimo, que não era pecado. Só que o apóstolo Paulo os alertou a respeito disso. E por mais que essa carta tenha sido enviada num período de muitos e muitos anos atrás para um determinado tipo de povo, de Deus, nos dias atuais não é diferente. Hoje, a imoralidade sexual é explícita. E a palavra de Deus, ela vem, mesmo sendo escrito por muitos anos atrás, ela é bem atual. Porque hoje a gente vê com mais frequência as imoralidades sexuais. A gente vê hoje a sociedade impondo leis que aprovam essa imoralidade, que tiram o peso pecaminoso de tais atos. E a Bíblia, ela é o nosso manual de regra e fé, e ela condena a imoralidade sexual. Eu quero aproveitar e também citar o versículo que fica antes desse da leitura de hoje, que é no versículo número 12, onde o apóstolo diz que tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Irmãos, esse assunto é muito sério. Muitos estão vivendo uma vida imoral sexualmente falando, e às vezes sem saber.
E temos que ler a palavra de Deus e entender que o nosso corpo, ele é santo. Temos que entender que o nosso corpo não é para o nosso vil prazer. O nosso corpo foi feito com um propósito de ser lugar santo, intocável, imaculado, é sacro. O nosso corpo é santo, porque é onde habita o Espírito Santo do Senhor. O nosso corpo é um templo, e por ser um templo, ele é separado, ele é santificado. E todas as vezes em que o ser humano age de imoralidade sexual, ele está sujando a imagem, a fachada desse templo que é o nosso corpo. Pois temos que entender que o corpo, ele não foi criado simplesmente porque Deus quis criar. O ser humano possui um corpo, assim como possui uma alma e um espírito, e ambos têm suas funções. E o nosso corpo, ele é santo. E se existe santidade no nosso corpo, temos que preservar essa santidade. Que possamos a cada dia entender que, assim como o apóstolo Paulo disse, que tudo era permitido, mas nem tudo convém fazer, ele também diz que não pode deixar que nada que existe ao nosso redor nos domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, assim como o estômago foi feito para receber os alimentos. Mas eles vão ser destruídos. Mas Deus requer de nós o nosso corpo, pois ele é do Senhor. E o Senhor é para com o nosso corpo. Porque é aqui no nosso ser, no nosso corpo santificado, que Deus habita. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. E nós somos um templo feito pelas mãos de Deus. Então, amados, que possamos zelar e levar essa palavra para o mundo, para que o mundo entenda que o nosso corpo não foi feito para ser usado de qualquer maneira, que o nosso corpo não foi criado por Deus para que pudéssemos fazer com ele o que bem quiséssemos. O nosso corpo foi feito para servir a Deus, para dedicar ele a Deus. Que possamos a cada dia ter esse desejo de colocar no nosso coração e na nossa mente o pensamento e o desejo de sempre estar arrumando, limpando, fazendo a faxina, tirando tudo aquilo que não agrada a Deus da casa que é dele, que é o nosso corpo, e estar sempre preparados. Que Deus abençoe, que Deus possa a cada dia nos dar entendimento da sua palavra, abrir nossas mentes, nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, para ficarmos atentos à sua palavra. Agradeço a oportunidade, peço aos irmãos que continuem orando por mim, e em nome de Jesus, mais uma vez, eu agradeço essa rica oportunidade.